Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do RT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 31ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de maio de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Almir Cardoso. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente também em sessão os advogados, representantes das empresas que serão objeto, dos processos objeto de análise e julgamento, doutor Daniel Oliveira, doutor João Vicente, doutora Solange Marinho. Presente Secretaria dos Trabalhos da Câmara, a senhora Vaneide Duarte Vieira. E iniciada a sessão, indago se os conselheiros receberam antecipadamente resoluções que foram enviadas para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo único do artigo 14 da Portaria 140, 2021, referidas às resoluções, após recebimentos e sugestões dos senhores, serão agora lidas para posterior aprovação. Passo a palavra a Vaneide para a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores. Bom dia a todos. Senhor presidente, foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 3398-2018, auto de infração 2018-07118, processo 3399-2018, auto de infração 2018-07119. Foi entregue ainda o despacho referente ao processo 2349-2013, auto de infração 2013-07812, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Obrigado, Evaneide. Indago aos senhores se há alguma correção adicional a ser feita das resoluções que foram encaminhadas. Caso não exista, então aprovadas. Passo a palavra, então, agora para a Evaneide, que fará a leitura da ata da 30ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores. Com a palavra, Evaneide. Ata da 30ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 10 dias do mês de maio do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 30ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Almir de Almeida Cardoso Júnior, Saulo Gonçalves Santos e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 29ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. Relator José William Falcão de Souza, processo 501/2018, auto de infração 2017-212-08. Relator Pedro Jorge Medeiros, processos 3830/2019, auto de infração 2019-123-53, processo 3417/2019, auto de infração 2019-07758, processo 2396/2018, auto de infração 2018-04117, processo 3841/2017, auto de infração 2017-07945. E se haveria alguma alteração a ser feita, não havendo sugestões de correção, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 1032/2018, auto de infração 2/2017, 23286, recorrente Unidocs, assessoria e logística de materiais. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora,
Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para confirmar a decisão exarada no julgamento monocrático, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Rodrigo Otávio Ribeiro de Oliveira. Processo de recurso número 2349/2013, auto de infração 2013-07812, recorrente Votorantim Cimentos Norte Nordeste S.A. e célula de julgamento em primeira instância. Recorrido ambos. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve: 1. Afastar por decisão unânime a nulidade suscitada pelo contribuinte por cesseamento ao direito de defesa. 1.1. Ausência de elementos que comprovem o levantamento fiscal. 1.2. Erros no lançamento do crédito tributário, equívocos no cálculo do IPI e classificação das mercadorias. 2. Afastar por voto de desempate da presidência a decadência referente ao período de janeiro a abril de 2008, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN, nos termos do parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Votaram favorável à decadência parcial os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Saulo Gonçalves Santos e Almir Almeida Cardoso Júnior, com a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para os meses de janeiro a abril de 2008. Resolve ainda, por maioria de votos, encaminhar o referido processo para a realização de perícia, para excluir do levantamento fiscal os produtos argamassa e rejunte, conforme despacho a ser elaborado pela conselheira relatora, em conformidade com os termos da manifestação oral, em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo manifestou-se contrário à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Sávio Mourão de Oliveira. Processo de recurso número 116/2018, auto de infração 2017-19185, recorrente Polialimentos Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Nulidade do julgamento singular, por não apreciar todos os pontos da peça impugnatória. 2. Nulidade do auto de infração por ausência de provas. Ato acusatório imperfeito. Decisão com os fundamentos do parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decide ainda afastar por decisão unânime a realização do trabalho pericial, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014 e parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro Pedro Jorge Medeiros, relator designado por proferir o primeiro voto divergente e majoritário, que formulou entendimento pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96, em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. As conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, relatora original,
e Mônica Maria Castelo foram votos contrários, manifestando-se pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, entendimento adotado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 885/2018, auto de infração 2/2017, 201/90, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Banco Bradesco, S.A. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento para confirmar a decisão exarada no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Era isso, senhor presidente. Senhores, indago se alguma alteração a ser feita na ata que foi lida. Não havendo nenhuma alteração, a ata aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, e aqui já anuncio o processo de número 2953/2017, auto de infração de número 2017-01670, em que é recorrente Kenpack Brasil Indústrias de Embalagem Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, e eu pergunto, indago, Dr. William Falcão, o processo seguinte, o 2956/2017, auto de infração 2017-01672, também recorrente Kenpack Brasil Indústria de Embalagem, e recorrente célula de julgamento de primeira instância. Eu indago ao conselheiro relator se esses processos podem ser apreciados em conjunto, considerando que a matéria é a mesma. O que muda, pelo que eu observei, é o exercício. E perguntaria também ao doutor Daniel Oliveira, advogado, representante da parte, se haveria algum prejuízo a analisarmos, apreciarmos em conjunto. Doutor William, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, o procurador, a Vaneide, o Daniel e todos os participantes dessa sessão. Senhor presidente, a matéria é semelhante, né? É omitir nota fiscal de entrada na FD. O primeiro processo da pauta é relativo ao exercício 2012 e o segundo processo relativo ao exercício 2013. Tanto a impugnação quanto a peça recursal, até que mostra alguma coisa diferente, pelo que eu li, está igual. Foram levantados os mesmos questionamentos. Doutor Daniel Oliveira, haveria algum impedimento para analisarmos em conjunto? Não, os casos são mesma matéria, só diferenciando do ano envolvido, só o período de apuração. Ok. Doutor Matheus, alguma objeção? Ok. Então, anunciados os dois processos da empresa Kenpack Brasil Indústria de Embalagem, já passo a palavra ao conselheiro relator para início dos processos já anunciados. Com a palavra, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Eu tentei descobrir o nome dessa empresa e por que esse nome. Aí, o presidente está dizendo Kenpack, mas se for para o inglês é Kenpack. Obrigado, doutor William, pela observação. Eu não tive, esse estágio em Nova York, recentemente. O meu inglês está atualizado. Pois é, a empresa é Kenpack, Brasil Indústria de Embalagem, ligada a inglês e português, né? O relato do auto de infração, do primeiro auto de infração, é omitir informações em arquivos magnéticos ou desinformar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. O contribuinte omitiu em seus registros fiscais de entrada, o expediente fiscal, as notas fiscais relacionadas em anexo, detectadas por nosso laboratório fiscal, no montante de R$ 670.505,37. Nos autos consta a lista, o relatório, com a relação dessas notas fiscais.
O artigo infringido, sugerido, é o 285, combinado com o artigo 289 do Regulamento do ICMS. E a penalidade é o artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. Chamar a atenção, aqui é a omissão de entradas, né? Realmente, os fiscais colocam 3G, mas muitos já o 123, 8L, omitir informações. É o caso desta auto-infração. Apenas que, aliás, a multa aplicada, aqui no caso, do auto-infração, foi de 5%, porque o auto-infração foi lavrado em 31 de janeiro de 2007. E a multa de 2% limitada a 1.000 ofícios veio com a Lei 16.258, de 9 de junho de 2017, que alterou. Só para alertar. Foi 5% no auto-infração. A defesa, vou citar item por item, já são os dois, né? Se eu demorar mais, mas compensa pelo fato de o outro não relatar não ir relatar integralmente o outro, talvez algum questionamento. Fala que, no caso, houve a violação ao artigo 142 do CTN, requer a nulidade do lançamento, pois foi efetuado sem verificar se a operação foi efetivamente concluída. A operação relativa àquelas notas fiscais, as operações, foram efetivamente concluídas. Lá no mérito, aí explica as razões. Pede também a nulidade do auto-infração por falsa percepção do fato gerador do ICMS, ou seja, foi uma presunção que houve a omissão de entrada dessas notas fiscais na empresa. Alega que o fiscal limitou a fazer o cruzamento de dados do SPED e do laboratório fiscal para a apuração da suposta omissão de informações, quando deveria ter analisado a cadeia de operações, a fim de identificar a concretude das operações. Em seguida, alega que é necessário excluir os sócios como corresponsáveis, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN. Aqui, exclusão dos sócios como corresponsáveis, exclusão. Que lá no recurso tem outro questionamento. Alega que está correta a apuração das entradas e saídas. Inexistência de omissão de registros fiscais. Para dizer que está correta a apuração que ele fez, lá, os registros que a empresa fez, ela apresenta 3 grupos exemplificativos de que não houve a irregularidade registrada no auto-infração. Primeiro, que os fornecedores dessas mercadorias emitiram nota fiscal de entrada para cancelar a operação de saída. Então, na defesa, ele indica, aqui na defesa, indica 15 notas fiscais, diz até o valor das notas, nas quais o fornecedor da impugnante emitiu a nota fiscal de entrada para cancelar a operação. A defesa relaciona, na peça defensória, relaciona essas notas e diz a razão, só citar um exemplo. Ele cita uma das notas fiscais que está lá no relatório do fiscal, o relatório que deu aso à auto-infração, e do lado coloca a justificativa, que em 26 de janeiro de 2012, a emissão da nota fiscal pelo fornecedor. Aí ele não diz qual é a nota, mas a chave da nota fiscal que foi emitida. A chave da nota, e faz isso. Diz aqui na peça que são 15 notas, mas na peça só contém 14 notas. Paralelamente, o que está na peça fez um relatório, que ele chama o documento 2. Quando eu fui ao documento 2, aí no documento 2, sim, contém 15 notas. Está elencando essas 15 notas, dizendo que é a título exemplificativo. As 15 notas, mas só são 15 notas. Ou seja, o primeiro motivo, que essas 15 notas fiscais
que estão na relação do fiscal como não escrituradas, alega que não escriturou porque o fornecedor dessa nota, a operação não se concretizou, que o fornecedor dessa nota emitiu uma nota fiscal de entrada. Segundo, indica transações comerciais que não se concretizaram relativamente a 55 notas fiscais. Das 55 notas fiscais, ele traz 10 notas fiscais como exemplo. As 10 notas fiscais aqui, ele coloca o número da nota, que é a nota que está lá no relatório que deu asa à infração, e explica, não houve transação comercial, erro do emitente, a quem caberia a regulação. Ou seja, ele está dizendo que essas notas fiscais são notas fiscais que a operação não se concretizou. Não se concretizou. E cita essas notas aqui. Eu vou só ler o texto que diz por quê. Destaca 10 notas fiscais nas quais a transação comercial sequer se concretizou, razão pela qual a impugnante não recebeu as notas fiscais de retorno, configurando-se assim evidente erro do emitente, a quem caberia a regulação. Confira. Eu fui dar uma estudada mais aprofundada disso aí. O que aconteceu é que ele emitiu essas notas para esse contribuinte, o contribuinte fez o retorno, mas ele não recebeu essas mercadorias. Aqui ficou, Neulia não recebeu as notas fiscais de retorno. Foi isso que eu entendi. Terceiro, os fornecedores emitiram equivocadamente notas fiscais, mas a transação pode ser detectada em outra nota fiscal. Na impugnação, ele exemplifica 5 exemplos aqui dentro da peça de defesa, mas no relatório, onde conta essas 5 peças que foi feito e juntado aos autos, contém 17 notas fiscais. Daqui estou só 5. O que é essa equivocadamente? O que a parte está dizendo, né, o doutor Daniel aí vai até, se tiver entendido errado, demonstrar que o fornecedor emitiu a nota fiscal, não sei o motivo, porque aquela nota fiscal não foi ela que trouxe a mercadoria, que cobertou a mercadoria, mas houve a operação, mas com outra nota fiscal. É isso que eu entendi. Diz desse jeito. Que o fornecedor emitiu equivocadamente, na medida que a transação não pode ser localizada em outra nota fiscal. A nota fiscal que não está escriturada diz que aquela operação foi concluída por outra nota fiscal. É isso que está dizendo. Informa, só um exemplo. A nota fiscal 3001, que é que está sendo cobrada como não registrada na FD, está dizendo que a companhia adquiriu os produtos desta nota através da nota fiscal 3605, uma transação realizada em 23 de janeiro de 2013. É isso que diz. Então, são essas 3 situações. Diante dessas razões, ele requer uma realização de diligência, para verificar que isso, analisado, resta confirmado que foi assim que aconteceu. A empresa requer ao fisco o depósito administrativo desses 2 autos de infração, e foi feito o depósito administrativo. O julgamento singular, quanto às razões apresentadas pela impugnante, falta de escrituração de notas fiscais, ele responde que verificou em parte, não verificou todas, mas analisou até junta nos autos uma nota fiscal, que houve a omissão de notas fiscais de entrada pelos emitentes da autuada. Ele fez só uma pesquisa de uma nota, que verificou que houve essa omissão, a nota fiscal de entrada, que foi o primeiro caso. Verificou que foram emitidas
notas fiscais de saídas referente ao retorno. Ao retorno. Está dizendo que houve o retorno, mas ele não recebeu essas notas de retorno. Está dizendo que verificou que houve retorno. Também traz um exemplo da nota fiscal de retorno aqui nos autos, até da empresa Nossa Refrigerantes. Aqui o retorno de uma nota. Ele junta, só no, a empresa, inclusive, aqui do estado do Ceará, viu? A Nossa Refrigerante, retorno de embalagens. Ocorre que ele também verificou se essas notas, retornando aqui para o Ceará, vindo para a empresa, que não houve o registro dessas operações no sistema Citran. Quanto ao último item, que é a nota fiscal existiu, mas a operação só se concretizou daquelas mercadorias, naquelas quantidades, por outra nota. Isso no tocante à emissão de notas fiscais pelos fornecedores, feita de forma equivocada, a impugnante não apresentou comprovação. Realmente, né, nessa situação, ninguém viu nenhuma nota para dizer, ó, daqui essa nota foi nessa, mas a mercadoria veio nessa, e nem por que isso aconteceu. Realmente, ele está dizendo isso, não trouxe comprovação. Ou seja, espero que os senhores tenham entendido que o item 4.1, ele está dizendo que trouxe um exemplo, a empresa efetuou a nota fiscal de entrada para anular a operação, ele verificou isso. E da 4.2, de retorno, verificou, só como exemplo, um exemplo só, que houve o retorno. Só que ele está dizendo que relativamente a esses dois itens, as notas fiscais originárias, né, as que vieram e a de retorno, não receberam o selo. Aí ele disse que o selo era o que poderia produzir a prova que a operação houve. As notas não foram seladas. Ele disse que analisou também isso. Isso foi no mérito. Quanto à nulidade, afastou a nulidade arguida sob o fundamento que o auto de infração foi lavrado por presunção. Não ocorreu essa presunção, porque todas as notas fiscais foram elencadas na planilha, com todos os dados, valor, imposto, e o contribuinte teve chave de acesso, e o contribuinte, data da emissão da nota, e o contribuinte tinha como fazer a defesa, como realmente fez. Então, não é presunção. Afastou o pedido de diligência com base no artigo 97.3 da Lei 15.614, 2014, dizendo que as provas produzidas já têm condição de se manifestar sobre a acusação fiscal. Também diz que a questão dos sócios, que pede para excluir os sócios. Ele diz que os sócios aí estão registrados nas informações complementares, mas não representa, não implica dizer que foram eles o sujeito passivo da autuação. Na verdade, foi a pessoa jurídica. Que os sócios, também, para eles não será feita nenhuma cobrança, a não ser numa suposta execução. Aí, depois ainda de analisar dentro da legislação, qual o que pode ser, né, cobrado ao tributo. Então, ele diz que essa exclusão não existe, porque sequer eles fazem parte da figura do sujeito passivo. Quanto à penalidade, aí sim, ele aplica a lei, o artigo 123, 8L, da lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. No entanto, se restringiu à questão do percentual, 2%. Desprezou a questão do limite de 1.000 FIIs. Ou seja, sobre o valor da base de cálculo, 670.537, que o fiscal aplicou 5%, o julgador aplicou 2%. E aí a multa deu 13 mil e a multa foi reduzida, porque eu não estou com auto-infração aqui, eu não anotei. A multa foi reduzida. O contribuinte inconformado com
a decisão, ingressou com recurso ordinário, e no recurso ordinário ele apresenta os mesmos argumentos constantes da impugnação, que é a violação ao artigo 142 do CTN, que pede a nulidade, para não repetir aqui, eu já disse há pouco, né, dizendo que o lançamento foi efetuado sem verificar se a operação foi efetivamente concluída. Da nulidade do auto de infração, faça a percepção do fato gerador, presunção de omissão de entrada, igual está lá na defesa, dizendo que a autoridade fiscal só fez o comparativo entre o SPED, o registro SPED, e as informações fornecidas pelo laboratório fiscal. Não analisou toda a cadeia de operações realizadas pela empresa, que aí verificaria que não houve não aconteceram essas irregularidades. Na defesa, pede para excluir os sócios, né, como corresponsáveis. No recurso, pede a nulidade do auto de infração por responsabilizar solidariamente as pessoas dos sócios. Essa diferença, assim. Ou seja, repetindo, na defesa, excluiu os sócios, né, da corresponsabilidade pela auto de infração. E aqui é nulidade da infração por responsabilizar solidariamente as pessoas dos sócios. E, no mérito, alega que a empresa fez, normalmente, né, o registro das operações, de entradas e de saídas, e que não há existência de omissão de registros fiscais. E repete os 3 itens que eu já falei. Notas fiscais, a parcela de notas fiscais, os fornecedores emitiram a nota fiscal de entrada, anulou a operação, que 55 notas fiscais, ele não recebeu essas devoluções, né, essas notas de retorno, e quem tinha que regularizar isso era a empresa emitente dessas notas, e das notas fiscais que foram emitidas equivocadamente, né, pelos fornecedores, que essas operações se concretizaram, mas por outras notas, e não por aquelas que estão sendo cobradas, a falta do registro. Em seguida, o processo vai para a assessoria processual tributária, emitido o parecer 310/2020, onde ele ratifica todas as questões, analisa todas as questões levantadas pelo contribuinte e ratifica a decisão de primeira instância. No entanto, para o cálculo da multa, ele leva em consideração, no parecer, o limite de 1.000 FIIs. O limite de 1.000 FIIs, que no julgamento foi 2%, né? Ou seja, foi uma cadeia. 5% na auto-infração, 2% o julgador de primeira instância, e quando chegou no parecer, o parecer fez o levantamento fiscal, baseado no 16.258/2017, fazendo o comparativo entre o 2% e a 1.000 FIIs. Então, o limite a 1.000 FIIs ficaria menor. Então, a multa caiu para R$ 11.817,31. Senhor presidente, em síntese, este é o relato do auto de infração. O segundo auto de infração são as mesmas razões, as mesmas... Presidente, desculpe interromper, doutor. Presidente, uma questão de ordem, pode ser, se não permite? Pois não, doutor Pierre. Tendo em vista que ainda há a possibilidade de ingresso do doutor Felipe, como suplente do doutor Sal, que ainda não está presente, eu estou solicitando que o julgamento seja feito em separado, e pode ser que ainda haja tempo de participar do segundo. Eu estou falando com ele aqui, ele está a caminho, ainda ante a ausência do conselheiro Sal. Sem problema, não vejo problema. Agora sim, nós temos o quórum regimental, né, que é metade mais... eu sei, eu estou pedindo para adiantar o segundo. Podemos fazer, não vejo problema. Acho pouco provável, até porque ele já conversou com a Evaneide e disse que entraria
após o intervalo, 10 horas. Ele está tentando chegar em casa. Pronto. Mas, eu acredito que não vai haver nenhum prejuízo, né? É uma matéria que é recorrente, né? O 123.8L. Vamos dar prosseguimento e nós podemos separar nesse primeiro processo. Acredito que não vai ter muita diferença, mas... Desculpa a interrupção, presidente. Tá na questão de... Tudo bem. Então, doutor William Falcão, só concluindo o seu raciocínio, né, o segundo processo ele guarda a mesma matéria, o que diferencia é o exercício, não é isso? Exatamente, senhor presidente. Ocorreu da mesma forma o caminho no segundo auto de infração, que é o processo 2956, o agente fiscal aplicou 5%, né, o 8L, ele sugere lá no auto 8L e aplica o 5%, que era o vigente à época, foi em janeiro de 2017. O julgador, quando aconteceu o julgamento, já tinha o 16/5/2017, que é de junho, então aplicou 2%, e quando por volta do parecer, aí a parecer verificou a questão do limite de 1.000 FIIs e fez esse levantamento das notas fiscais. E o auto de infração do processo 2956/2017, que é o segundo da pauta, que lá no auto de infração, a multa cobrada era de R$ 135.991,57, passou para 18.000 e deu valor exato. Aqui. R$ 18.817,31. Não, desculpa, peguei errado. É de redução substancial. 18.798,05. Os dois autos estão parecidos, os valores. Mas a situação é a mesma, a defesa praticamente, né, a mesma, e o recurso, e as decisões seguem o mesmo nível, como eu falei, no segundo processo. E os dois são bastante semelhantes. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para suas considerações, depois eu repasso a palavra ao doutor Daniel Oliveira para a sustentação oral da parte. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, doutor Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Bem, senhores, depois do relato do doutor William Falcão, tão minucioso, foi minudente mesmo, ele fez questão de apontar todos os detalhes de ambos os processos. Mas me parece que nós devemos enfrentar as questões que foram suscitadas no recurso de forma bastante direta, até porque essa matéria que está sendo tratada nesses processos, nos processos, já é uma matéria comum que acontece com frequência, que tem sido objeto de julgamento nessa Câmara. Mas, nos argumentos do recurso interposto pelo recorrente, ele suscita os seguintes argumentos. Alguns nós ultrapassaremos com facilidade, e outros vamos discutir, claro. Que haveria equívoco na determinação do fato tributável, sem verificar se a operação foi efetivamente concluída, que é toda aquela argumentação que foi apontada pelo Dr. William quanto à existência ou não da operação, se a operação efetivamente se realizou. Nós vamos enfrentar isso com mais detalhe mais adiante. Ele sustenta a tese de que houve falsa percepção acerca dos fatos, o que acarretou a presunção de omissão de entradas. Quer dizer, não se está falando em omissão de entradas, o que está se falando aqui é falta de escrituração.
essas entradas podem até não ter sido omitidas, e aí é outra história. Mas o fato é que os documentos fiscais que foram indicados pelo agente fiscal na ação fiscal, eles foram apontados, tá? Esses documentos foram emitidos para a autuada e não foram registrados. É essa a questão nuclear do lançamento que ora se discute. Então, o fato é que houve a emissão de nota fiscal, essa nota fiscal foi identificada no sistema, do SPED, outros e tal, e verificou-se que não houve a escrituração. Esse é o fato em si. Portanto, aqui não há que se falar em presunção de omissão de entradas, aqui é que se falar objetivamente em falta de escrituração. Ele requer, então, que seja declarada a ilegitimidade passiva dos representantes. Aqui é um pequeno, talvez, falta não diria de conhecimento, mas é que a legislação do Estado do Ceará, até para deixar essa questão mais clara, ela estabelece que para poder ser atribuída a responsabilidade tributária, responsabilidade aos sócios e gerentes da empresa, há necessidade de que esse fato seja apontado desde o início na ação fiscal e que haja, sim, quando dessa atribuição de responsabilidade, que haja intimação específica por parte dessas pessoas para que possam participar e, eventualmente, se defender da atribuição de responsabilidade. No presente caso, em ambos os processos, não houve essa atribuição de responsabilidade, não há nos autos. O que há é uma mera indicação de quem são sócios, e isso, pelo um procedimento que era adotado anteriormente por ocasião da inscrição na dívida ativa, o nome dos sócios ou das pessoas que era indicado no auto de infração acabavam sendo colocados como responsáveis pelo crédito tributário. Mas esse fato já foi consertado, esse procedimento já não existe mais. O que há agora para atribuição de responsabilidade é que haja participação, para que isso possa ser ocorrido, é que haja participação do sujeito passivo nos autos, no processo administrativo, pelo menos que ele seja intimado para tanto. Portanto, no caso dessa ilegitimidade passiva dos representantes, aqui não há que se falar em legitimidade passiva, porque não está sendo, a eles não é atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. Então, essa questão deve ser afastada. Não há... Ele argue também que para cada grupo de documentos fiscais emitidos, foi demonstrado pela recorrente que não ocorreram tais operações, e razão pela qual não foi escriturado no SPED as notas fiscais, é que os fornecedores teriam cancelado essas operações mediante emissão de nota fiscal de entrada, que é um dos pontos mais destacados pelo conselheiro relator. Pois bem, o procedimento de cancelamento de nota fiscal eletrônica, nós sabemos, senhores, ela ocorre através do próprio, esse cancelamento é feito no próprio sistema em que a nota fiscal é emitida dentro de um prazo, salvo engano, até de 24 horas, eu não lembro bem desse prazo, mas no próprio sistema a nota fiscal é cancelada. Mas a informação que se tem é que não houve esse cancelamento da nota fiscal originária. O que houve foi que, provavelmente, passado esse prazo de cancelamento no sistema, não se poderia mais cancelar, então o contribuinte, para desfazer a operação, ou formalizar a não realização da operação, emitiu a nota fiscal de entrada para a mercadoria que não teria nem circulado. Então, ele emitiu a nota fiscal, e aquela nota fiscal ficou ali, a operação não se concretizou por alguma razão,
passou o prazo do cancelamento, ele, então, para poder desfazer aquela saída de mercadoria que havia sido formalizada através da nota fiscal, teve que emitir uma nota fiscal de entrada. É esse o principal argumento do contribuinte em relação à infração aqui apontada. Ocorre, entretanto, e esse é um problema na acusação, ou na defesa, é que ele não trouxe essas notas fiscais de modo que se pudesse fazer esse batimento. Nota fiscal emitida para o recorrente e nota fiscal relativa ao desfazimento da operação, fazendo referência a essas notas fiscais que foram emitidas pelo fornecedor para o autuado. Então, ele faz alguma referência, mas não traz efetivamente uma cópia dessa nota fiscal. E esse é um problema que faz com que, pelo menos, uma parte das notas fiscais que foram indicadas como não registradas se mantenha, que a acusação de não registro das notas fiscais se mantenha. Ele utiliza também um argumento que nos parece que é interessante, é que ele diz, olha, tanto que a operação não ocorreu, é que as notas fiscais, objeto da autuação, não foram registradas no sistema Cometa, no CITRAN, no Sistema de Trânsito de Mercadoria. Se não houve o registro, é porque não houve a circulação de mercadoria. É um argumento muito interessante, mas não é um argumento por si só suficiente para afastar a infração apontada. Ele é mais um argumento, é mais um elemento, mas não o suficiente. Ele teria que vir acompanhado de outros elementos. E o outro elemento fundamental, no presente caso, sem dúvida nenhuma, é a nota fiscal em entrada emitida pelo fornecedor. Bem, então, diante do fato de que essas notas fiscais não foram apresentadas, demonstrando que as operações não se concretizaram, é que há que se falar em parcial procedência da acusação com a modificação da penalidade, muito bem, aliás, já descrita pela consultoria em relação ao cálculo que foi feito, né? Então, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que, pelas razões expostas, o caso é de parcial procedência, na forma já apontada, com os cálculos já apontados pela consultoria. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passo a palavra, doutor Daniel Oliveira, terá até 20 minutos para a sustentação oral do processo em discussão. Bom, novamente, bom dia a todos. Senhor presidente, eu peço licença de projetar a apresentação. Algum arquivo de... um arquivo assim. PowerPoint. Ok. Só para acompanhar algumas figuras. Tudo bem. Arquivos de processo, que às vezes trava, né? Mas, assim, coisa simples, eu acho que é possível. Sim. Só um minuto. Os senhores conseguem ver a apresentação? Não. Não. Conseguem ver agora? Ok, iniciando agora. Ok, obrigado. Bom, aqui eu trago 2 casos que eu vou unir a minha sustentação oral. São os 2 casos da pauta da CANPEC, como bem já trazido pelo senhor relator. Os 2 processos eles tratam de auto de infração para exigência de multa por acusação da omissão de notas fiscais na AFD dos anos de 2012 e 2013, com a aplicação da multa equivalente a 5% do valor das operações. E como também trazido nas defesas,
os senhores David Moises Salama e Harry Morgensen, eles foram trazidos como corresponsáveis na presente autuação. Em primeira instância, os processos eles foram julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir a multa de 5% para 2% a alíquota em aplicação à penalidade mais benéfica. Então, eu gostaria de trazer 2 pontos aqui sobre os recursos. O primeiro é referente à exclusão da responsabilidade dos sócios, apesar do Dr. Matheus já ter trazido os esclarecimentos que eles não foram arrolados como responsáveis. Fato é que no próprio auto de infração eles são qualificados como corresponsáveis. Então, dessa forma, a recorrente ela traz um questionamento em preliminar de afastar essa responsabilidade pelo fato de eles terem sido arrolados como corresponsáveis. Então, o tema que a gente traz nessa primeira preliminar é que essa corresponsabilidade ela deveria ser demonstrada no auto de infração, ou seja, ter sido demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 134 do CTN, ou demonstrar que ambos os sócios haviam agido de forma infringente à lei ou ao contrato social, ou de acordo com o artigo 135 do CTN, o que também não foi feito pelo auto de infração. O que simplesmente ocorreu foi a mera indicação de ambos os sócios como corresponsáveis, sem qualquer motivação ou indicação de dispositivo legal para fins dessa responsabilização. Com relação ao mérito, também foi bastante aprofundado pelo senhor relator. O que a recorrente vem a trazer aqui em sustentação oral foi que, para cada nota supostamente omitida, conforme informado pelo auto de infração, ela vem apresentar a respectiva justificativa, o que ela fez para todas as notas arroladas no auto de infração, e que nos recursos ela trouxe, para fins de mera ilustração, divididas em 3 grupos, conforme o documento juntado, uma planilha juntada como documento 2 no recurso ordinário. O primeiro grupo que a recorrente traz são casos em que os fornecedores cancelaram as notas fiscais de entrada. Então, elas omitiram outras notas fiscais de entrada para fim de cancelar a anterior. E para todas esses notas fiscais que estão arroladas nesse grupo, a recorrente efetivamente trouxe a chave identificadora dessas notas fiscais. Aqui eu trago na apresentação um trecho desse documento 2, onde, para cada um desses casos, há a indicação dessa nota fiscal, que poderia ser facilmente localizada pela própria fiscalização. Como o grupo 2, a recorrente traz casos em que as operações não se concretizaram, ou seja, não houve a efetiva operação. Então, o que houve aqui foi um evidente erro do emitente, que deveria, ele sim, ter cancelado a nota fiscal no sistema, e sobre ele que deveria ter ocorrido a fiscalização. E também, no grupo 3, a recorrente traz casos em que os fornecedores emitirem duplicidade a nota fiscal, sendo que essas operações, elas efetivamente se concretizaram em outras notas fiscais. E essas outras notas fiscais, no documento 2 do recurso ordinário, a recorrente traz a numeração dessa nota fiscal e a data dessa transação. Então, mais uma vez, é um erro do emitente emitir duplicidade essas notas fiscais, e também o erro de não proceder com o cancelamento dessa nota fiscal no sistema SPED. Então, excelências, para esses recursos, o que a recorrente espera é que seja dado provimentos aos recursos ordinários com fim de cancelamento integral das multas do auto de infração, uma vez que, para esses esses documentos supostamente omitidos, a recorrente teria trazido uma justificativa, trouxe uma justificativa para a ausência desses documentos fiscais no FD da recorrente. Em caso não seja assim entendido, deverão os sócios ser excluídos da corresponsabilidade das autuações
uma vez que em nenhum momento foi demonstrada qualquer motivação para essa responsabilização. Então, esses eram os pontos que eu pretendi trazer para os senhores. Fico à disposição, caso tenham alguma dúvida, e agradeço a oportunidade da sustentação oral. Obrigado, doutor Daniel. Processo em discussão, senhores. Doutor William. Senhor presidente, o recurso, para mim, deixou sobre a sistemática de método um esclarecimento, né, que pela defesa e pelo recurso eu não estava entendendo bem. Que, ele traz situações em que... Só um instante. Pronto. Ele indica no documento 3 que são 50 notas fiscais nessa situação. E traz o exemplo de 10 notas fiscais e diz que nessas 10 notas fiscais, são 56, né? Nas quais a transação comercial sequer se concretizou, razão pela qual a impugnante não recebeu as notas fiscais de retorno. Aquilo que eu falei lá, que eu vi uma nota da nossa refrigerante de retorno de vasilhame. Aí ele disse que na defesa, no recurso, que quem tinha que resolver isso era o emitente da nota. Pelo que ele falou agora, eu entendi, mas ele está dizendo que ele efetuou um retorno, efetuou uma operação indevidamente de retorno, mas não cancelou, que a empresa nunca recebeu isso. Foi isso que eu entendi agora. Porque da forma que estava, eu não tinha entendido isso corretamente, porque ele diz, não houve transação comercial, erro do emitente a quem caberia a regulação, mas ele estava justificativa. Quem emitiu uma das notas dessa relação foi o julgador, que é essa nota que eu falei que é um retorno de vasilhames, que essa nota não foi escriturada pela empresa, pela autuada. E ela disse que não escriturou porque não recebeu, né? Não recebeu, que houve um erro lá do emitente, quer dizer, o erro que eu entendo é que assim, aquele retorno, ele emitiu o retorno, mas efetivamente o retorno não ocorreu, que ele deveria ter cancelado aquele retorno, emitido a nota fiscal de entrada. É isso que a parte está dizendo, isso aí. Mas, como o doutor Matheus disse aí, todos nós sabemos, o que o fiscal viu foi que aquela nota que foi emitida eletronicamente não está escriturada, a nota não está escriturada. E a parte tinha que se esforçar para mostrar, eu não escriturei por isso. Mas, para detectar essa questão, eu teria que ir atrás da empresa, a empresa, não, está aqui, eu fiz o retorno, mas eu estornei o retorno que nem fez das outras que o contribuinte emitiu na fiscal de entrada. Agora, ele pede diligência para verificar essas questões, né? Essas questões fazer um levantamento dessas questões que ele está levantando. De praxe, a gente gostaria que tivesse trazido logo, por exemplo, essa que eu citei como exemplo, que o julgador tirou a nota, está aqui a nota, peça lá à empresa, está aqui o retorno, eu nunca recebi a mercadoria, você cancelou essa nota, né? Você cancelou essa nota, que a empresa não ia fazer um retorno, eu não sei nem se lá tem a nota, não fui olhar a nota, aqui no processo, se tem que pôr destacado, porque se ela retornou, o crédito que ela pegou, estornou com o retorno, então ficou, né? Não tinha sentido ela estornar o crédito se a operação não foi concluída, o retorno efetivamente não aconteceu. Agora, no tocante, senhor presidente, as notas fiscais que foram canceladas pelo emitente, que são 15 notas fiscais, nós já decidimos aqui no CONAT que a nota foi emitida, era para estar sido escriturada, mas o contribuinte emitiu a nota fiscal de entrada, está aqui a nota fiscal de entrada que o contribuinte emitiu, cancelando aquela saída, não tinha como a empresa escriturar. Já decidimos isso aqui. Agora, o contribuinte está só citando que aquela nota fiscal, houve uma nota fiscal de entrada pelo fornecedor, e o julgador fez a pesquisa e encontrou uma. Só para exemplo. Dá um certinho trabalho, olha, essa aqui eu olhei e verifiquei, por exemplo, que a primeira nota da relação 48.357, ela foi emitida no dia 19 de janeiro. E ele está dizendo na defesa, no recurso, que ela foi estornada no dia 26 de janeiro, houve a entrada. Só que ele não está trazendo o número da nota fiscal de entrada, e sim o número da chave.
E eu verifiquei outra nota. A 427962, ela foi, está dizendo que o contribuinte emitiu a nota fiscal de entrada no dia 10 de janeiro. E realmente eu vi na nota fiscal eletrônica corporativa que ele emitiu, sim, a nota fiscal de entrada 43.157. E também da nota fiscal 304800, que foi emitida no dia 24 de julho, lá no estado, e o contribuinte emitiu a nota fiscal de entrada no dia seguinte, 25 de julho. Aqui, foi essa que eu encontrei. Dá um bom trabalho olhar isso. Assim, a gente também aceitarmos, né? Nós já aceitamos isso, o contribuinte provou que houve a entrada. Aqui não tem a nota de entrada, tem só dizendo a data e a chave. Aí eu entendo que para a gente aceitar isso aqui, tem que mandar averiguar se efetivamente ocorreu isso. Das notas fiscais de entrada, cancelando. Quanto às demais notas fiscais, eu não sei como é que a gente faria. Porque o contribuinte não trouxe nenhuma prova, nada, só apenas dizendo que não houve a operação, né? Não sei como faria isso aí. Agora, da nota fiscal de entrada, no meu entendimento, nós não podemos aceitar que realmente ocorreu só baseado nisso daqui, sem fazer uma averiguação. E ainda além, senhor presidente, aplicou-se aí o 1.000 FIIs, o limite de 1.000 FIIs. Se retirarmos, né, se hoje não mandasse nem me olhar e mandasse retirar essas notas, que eu não gosto, eu entendo que não deva ser assim, mandar retirar só porque está aqui colocado com chave de acesso, teria que mandar averiguar, diminuiria alguma coisa, com certeza, porque eu verifiquei que essas notas, que só um mês que foi aplicado o valor da UFIS de 2012, 2.836. Todos os meses o valor foi limitado, 2% deu menor do que as 1.000 FIIs, certo? Deu menor. Só um mês que deu maior e foi aplicado. Então, certamente que retirando essas notas, comprovando que houver entrada, noção de entrada, e retirando essas notas, diminuiria mais alguma coisa a multa. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Doutor Carlos Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Conselheiros, conselheiras, senhor presidente, doutor Matheus, representante do Estado, e doutor Daniel Oliveira, representante da parte. Em primeiro lugar, eu gostaria de, na questão do julgamento, já tudo apresentado, eu entendo que o julgamento pode ser feito, senhor presidente, assim convier o senhor dos dois processos em conjunto. Bom, primeiramente, pelo que foi dito aqui, não há o reexame necessário, não é isso? Então, já está definido que a aplicação seria do 123.8L. Basta agora ver a questão da limitação. A questão de aplicar o 123.3G já está afastada, né? O julgamento de primeiro grau já definiu o 123.8L e não houve reexame. É isso, doutor William? Conselheiro, desde o auto de infração, que foi o 8L. Já foi o 123.8L, desculpa. Não tem nada tudo bem, está certo, tudo bem. Então, não há a questão da discussão do 123.3G em tela, né, para agravar a penalidade. Quanto à questão dessas notas fiscais canceladas e essas notas fiscais emitentes com notas de retorno, eu entendo que o contribuinte trouxe elementos, sim, suficientes para sustentar uma dúvida e suscitar a perícia, né? Embora ele tenha trazido apenas as chaves, né? Com as chaves é possível a verificação desses fatos, né? E ele trouxe um outro elemento que eu considero assim, muito importante, é que não tem a falta de selo, né? Que não tem selo nessas notas fiscais. Isso é um segundo elemento que eu considero também muito importante, né? Então, nesse caso, eu sou favorável, já que há impacto no cálculo pela aplicação do 128L, de uma perícia, certo? Para verificar essa questão das notas fiscais canceladas
esse erro do emitente da nota fiscal de retorno fica um pouco complicado, né, doutor? Não sei como é que se daria isso aqui. E a questão da emissão por engano, certo? Se por acaso for mercadoria que nada tem a ver com o ano da empresa, né? Mas se não, não vejo como se vai ficar uma perícia, se isso foi emitido por engano ou não. Mas com relação às notas canceladas, eu entendo que a perícia seria razoável. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer participar das discussões? Lembrando, senhores, que há um pedido da parte, nulidade, por presunção, né, no lançamento, não apurou corretamente a questão da ilegitimidade passiva, aí o doutor William esclareça se está como preliminar, e há um pedido da diligência, né, no sentido, envolvendo 3 pontos: operações canceladas, operações que não se concretizaram, equívocos na emissão, inclusive duplicidade por parte dos fornecedores. Então, em discussão, lembrando as preliminares aqui solicitadas pela parte. Doutor Pierre. Presidente, na realidade, eu tinha apenas cumprimentado o doutor Felipe, mas... Bom, quanto à questão da preliminar, certo? Esse conselho, essa Câmara tem decidido inúmeras vezes que não há imputação de responsabilidade solidária nesse caso, há apenas a indicação de quem são os sócios. Não há a imputação de responsabilidade. Né? No voto é destacado, não rejeitando a questão da inexistência de solidariedade, mas sim esclarecendo que não há nos autos imputação de responsabilidade solidária. Então, não há de se excluir o que não foi lançado. No mais, é só isso, senhor presidente. Ok. Doutor Falcão, com relação a essa presunção no levantamento, não apurou corretamente, há elemento ou não para constituir o crédito? Senhor presidente, no recurso está pedindo a nulidade por violação ao artigo 142 do CDN, dizendo que foi efetuado a auto-infração, o lançamento, sem verificar se a operação foi efetivamente concluída. Na verdade, o trabalho fiscal de verificar, no caso aqui, o trabalho da fiscalização é verificar se a nota fiscal que foi emitida por contribuinte foi escriturada ou não. Não é, aqui no caso, a obrigação de verificar, como você falou, se a nota fiscal que foi emitida para ele, a operação se concretizou, se ele recebeu a mercadoria ou não. Não é. A nota fiscal é eletrônica, é emitida por contribuinte, retira lá do sistema, laboratório fiscal. Aí vai verificar na FD, não está escriturada, faz o auto por emitir informações, porque aquela nota fiscal não está escriturada. É simplesmente isso. Então, não houve violação ao artigo 140, o fiscal não tem que verificar se a operação efetivamente concluiu, ele recebeu a mercadoria ou não. A verificação é se a nota fiscal foi escriturada ou não. Então, essa nulidade eu afasto. Da nulidade da infração, falsa percepção do fato gerador, presunção de omissão de entrada. Então, parecido. Na verdade, essa outra aqui, ele verificar a cadeia de operações, de verificar a concretização das operações. É parecido com baseado no artigo 142, ou seja, a nulidade, porque não verificou que as operações efetivamente foram concretizadas ou não. Também afasto, porque o auto-infração, a obrigação do fiscal aí, o dever dele verificou a nota emitida por contribuinte, se aquela nota fiscal estava ou não escriturada corretamente. Então, essa nulidade também afasta. Aí vem a questão da nulidade do auto-infração por responsabilidade solidariamente das pessoas dos sócios. O que pese nas informações complementares, que é um padrão, né, muitos e muitos anos que era dessa forma, constar, né, lá a auto-infração,
aí tem o nome e endereço dos sócios e o CPF dos sócios, e tem, assim, corresponsável. Na verdade, esses sócios aí, sempre foi assim, é para o auto de infração no nome da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o sujeito passivo, não sócio. A corresponsabilidade aí, em nenhum momento, é pela auto-infração no momento. Tanto é que não se cobra dos sócios. Todas as cobranças, o Daniel viu, todas as intimações são feitas para a empresa. Os sócios estão aí, chamam os sócios aí, porque às vezes há um impedimento, você não consegue chamar a empresa. Então, a tentar avisar para o sócio que tem aquele auto-infração, que alguém não recebeu, essa corresponsabilidade aí só vai se operar, como bem disse o julgador, vai aparecer, numa suposta execução. E aí não é com qualquer um dos sócios, vai verificar dentro da lei aquele que tem a responsabilidade. Mas no processo administrativo não se cobra nada dos sócios. É isso. Então, essa nulidade também não afasta. Senhores, mais alguma discussão com relação às preliminares suscitadas pela parte? Não havendo, doutor William, sua manifestação com relação às nulidades já mencionadas, só o seu voto. Eu afasto as nulidades. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, preliminares afastados. Na questão de mérito... Presidente, só para registrar que eu, como eu não participei do relatório de debates, eu vou me abster de votar nesse primeiro processo. Ok, doutor Felipe. Obrigado pelas observações. Com relação à diligência, ao pedido da parte, né, que envolve 3 situações: operações canceladas, operações que não se concretizaram, equívocos da emissão do fornecedor, como o senhor vota com relação ao pedido de diligência? Senhor presidente, eu acho que no recurso a parte não pediu. E não estou lembrado se agora na sustentação oral houve o pedido da parte. Agora, eu, pessoalmente, entendo necessário. Assim, gostaria até que ouvi mais algum conselheiro, o procurador, doutor Matheus, sobre essa questão. A primeira situação é que o emitente das notas fiscais, ele traz 15 notas fiscais, que não são exemplos, são essas 15 notas fiscais que ele elenca, dizendo que o emitente, o fornecedor, repetitivo, emitiu a nota fiscal de entrada, cancelando a operação. Então, como é que ele ia escriturar a nota fiscal que não recebeu, que foi cancelada? Eu tenho a impressão, os conselheiros aí podem me esclarecer mais, que nós já julgamos autos dessa natureza, né, retirando essas notas que foram canceladas, porque estavam comprovadas. Aqui, o contribuinte diz direitinho que está aqui a chave de acesso da nota fiscal de entrada que foi emitida pelo fornecedor, coloca a data. Não cita a nota, nem traz a nota. Então, para ficar mais seguro, eu entendo que o auto deve ir para a perícia, sim, para fazer esse levantamento dessas notas e a perícia dizer, essas notas foram efetivamente canceladas pelo fornecedor, pelo emitente. Isso das nossas cartas de entrada. Quanto às demais, o doutor Daniel trouxe agora à tona uma situação das notas fiscais, 17 notas fiscais, ele traz 5 exemplos, dizendo que o contribuinte, ele disse aqui assim, o fornecedor emitiu equivocadamente, na medida em que a transação das mesmas pode ser localizada de outra nota fiscal. Agora, no recurso, ele está dizendo que esse contribuinte emitiu notas em duplicidade, e que ele, ou seja, ele está dizendo que existiram realmente 2 notas, mas ele recebeu a nota fiscal relativa a essa mercadoria, a mercadoria da nota fiscal
não escriturado mal, através da nota fiscal 3605. Aí eu não sei como é que faria a perícia. Doutor Willam, senhores conselheiros, presidente, permita intervenção? Com a palavra, doutor Matheus. Ô, doutor Willam, me parece que na diligência a assistência técnica poderá indicar os elementos que julgar, que poderá trazer os autos para comprovar esses fatos que está alegando. Quer dizer, a nossa preocupação aqui deve ser de mandar para a diligência, a fim de que as informações que estão sendo oferecidas pelo recorrente sejam comprovadas. É claro que algumas dessas informações, como é o caso de verificar a chave, nota por nota, se a nota fiscal foi cancelada, isso será fácil para a fiscalização. Mas esses outros elementos que são argumentados no recurso, que foram argumentados agora oralmente pela parte, ela poderá indicar elementos que possam comprovar isso já quando da realização da diligência através do assistente técnico. Então, para nós aqui, eu acho que nós não devemos ter essa preocupação nesse momento. Quer dizer, deve ir para a diligência a fim de que as informações lá sejam comprovadas. Aquilo que a perícia conseguir, a diligência conseguir, sem o auxílio da parte comprovar, ela o fará. Se não conseguir, aí caberá à parte, então, juntar os elementos através da assistência técnica para comprovar as afirmações que ela está sustentando. Eu acho que o nosso o procedimento mais racional aqui é mandar para a assistência técnica, para a diligência, a fim de que lá possa ser comprovado esses fatos, inclusive com assistente técnico. Acho que não devemos perder nessas discussões se vai conseguir provar ou não. O que não conseguir provar ou retornar será considerado procedente a acusação nesse sentido. Me parece que é esse o caminho mais prudente, ou seja, vai para a diligência e lá prova. Não vamos ficar nessa preocupação se ele vai conseguir ou se não vai. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Matheus. Doutor Willam Falcão, esclarecido? Esclarecido. Senhor presidente, é porque tem um questionamento que a perícia hoje está devolvendo processos, dependendo do despacho de perícia, certo? O primeiro não há nenhum problema. Eu vou pedir que verifique se a nossa carga de entrada dessas mercadorias, conforme está dito na planilha da defesa, do recurso, realmente ocorreu. Quantas outras, o doutor Matheus falou aí, aclarou um pouco. Eu vou dizer, verificar os questionamentos desses dois itens trazidos pela parte. Aí, então, eu vou dizer, as nossas duplicidades, se realmente ocorreu essa duplicidade, né? E quanto à nota fiscal foi feito o retorno, mas não foi cancelada pela emitente, se isso ocorreu. E a perícia, juntamente com o assistente técnico da empresa, vai trazer subsídio para a perícia verificar isso. O doutor Matheus tem razão. Okay. Isso, mas eu sou favorável ao pedido de perícia. Senhores, algo a acrescentar ao pedido de perícia, diligência formulado? Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, doutor Felipe não participou da votação, porque problemas técnicos, né, apenas agora, participando da sessão, decide, né, a realização do trabalho pericial para verificar as operações canceladas, operações em duplicidade, né, e a comprovação de que, de fato, não recebeu, conforme indica aí o despacho a ser elaborado pelo doutor Willam Falcão, conselheiro relator. Esta decisão, agradeço a participação do doutor Daniel Oliveira, que será oportunamente intimado com a indicação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia. Senhores... Só um momento, o doutor Daniel vai participar do segundo, essa foi a decisão para os dois, presidente? Vale para os dois processos, que foram relatados em conjunto, né, apreciados em conjunto. Para os dois processos, o que diferenciou apenas os exercícios, os argumentos mesmos, então, para os dois processos. Tá certo. Eu vou só fazer um pequeno comentário, não tem nada a ver com a lei. Doutor Daniel é do escritório da Suzy? Sim, sou. Mande um abraço para ela. A Suzy Hoffmann foi
minha colega no CAF, foi minha vice-presidente lá há muito tempo. Legal, manda o recado. Gosto muito dela. Um grande abraço para ela. Obrigado, eu mando o recado. Ok, senhores, senhoras, doutor João Vicente, a doutora Solange Marinho, nós normalmente fazemos um pequeno intervalo, né, entre os processos, principalmente quando há sustentação oral, um processo mais demorado, e eu pediria aos senhores e senhoras 5 minutos de intervalo, né, para retomarmos aqui com o processo da pauta, que os senhores irão defender sustentação oral. Então, 5 minutos, são 10 horas, 10h05, né? Então, 10h10 estaremos de volta.